Essa garotinha que aparece na foto, de apenas 8 anos de idade, se chama Cherish Perry-Whiteley. E ela foi assassinada tão brutalmente, meus amores, que as fotos da cena do seu crime, no seu julgamento, levaram o júri às lágrimas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você gosta de adquirir informações e conhecimento e gosta de todo tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for. Ative o sininho de notificações e é claro que já vai deixando aquele likeão para apoiar o canal, beleza? Gente, eu tô aqui meio sem paciência porque eu tô vendo aqui no vídeo agora que eu estou com a cara vermelha aqui parecendo um pimentão. Mas, gente, eu vou explicar pra vocês, não liga não, é porque como aqui tá muito sol e tá calor, porque tá verão aqui agora, então eu acho que eu acabei me queimando aqui, tá bom? Bom, voltando pra história, recados dados, sem mais delongas, e bora pro nosso assunto de hoje. Cherish Lilith Perry-Whiteley nasceu na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2004, em Jacksonville, na Flórida. Seus pais eram Ryan Perry-Whiteley e Billy Jarrell. Seus pais nunca se casaram, eles apenas moravam juntos. Mas, ao decorrer dos anos, o relacionamento já não estava indo bem para eles. É quando eles resolvem terminar o relacionamento. E aí, meus amigos, eles começam uma disputa loucamente no tribunal pela custódia de sua filha Cherish. Após o término com Bill, Ryan começa um relacionamento com outro homem. Esse homem seria a Aaron Pearson, onde ela teve mais 2 filhas, Destinai e Levea. Por causa desse novo relacionamento de Ryan, o avaliador de custódia, no caso na época, que foi o Robert Wood, ele temia pela segurança de Cherish se ela ficasse com a sua mãe. Ele expressou suas objeções no tribunal. Ele argumentou que Ryan criou um ambiente instável para os seus filhos enquanto vivia com seu novo namorado e pai das suas outras 2 filhas. Em 21 de junho de 2003, por volta das 8 da noite, Ryan, Cherish e suas 2 outras irmãs, mais novas que ela, foram às compras para ter um dia de garotas em família. Elas foram para uma loja que aqui nos Estados Unidos se chama Dollar Tree. É uma loja que é tudo por $3. Então elas foram para ver algumas coisas, né? E foi quando um homem se aproximou da mãe de Cherish. Esse homem era Donald Smith, de 56 anos. Ele percebeu que a Ryan estava tendo meio dificuldades para pagar as contas, né, por não ter dinheiro. Então ele se oferece para comprar as roupas para elas. Mas na hora de ele pagar no caixa, ele não conseguiu, meus amores, porque ele tinha um cartão presente do Walmart. Então ele não podia passar esse cartão lá, apenas no Walmart. E detalhe, esse cartão presente tinha $150 e ele disse que era dele e de sua esposa, mas que nunca tinha usado. Então ele diz para Ryan ir com ele até o Walmart para estar fazendo essa compra lá, né, para ela e para as crianças. E o Donald garantiu a Ryan que se encontrariam com sua esposa no Walmart. Na hora, Ryan não vê problema nisso, pois ela estava junto com as suas filhas. Na cabeça dela, não tinha como alguma coisa ruim acontecer, pois ela estaria ali o tempo todo com as meninas em nenhum momento estariam sozinhas com um estranho, elas estariam a todo momento com a mãe. Então Ryan aceita o convite de Smith. Em seguida, a Cherish, sua mãe e suas irmãs entram no carro de Donald, que era uma van branca, e vão com ele para o Walmart todas felizes. Quando chegam lá, eles ficaram por 2 horas fazendo compras lá dentro, mais ou menos. Isso era uma diversão para as garotas, meus amores, porque elas não faziam isso com frequência. Sua família era uma família com dificuldade financeira, né? Então, para elas, era um momento de lazer inesquecível junto com sua mãe estar ali fazendo as compras, né? Na cabeça de criança, inocente, como a gente sabe, elas pensavam, já que estamos aqui, vamos nos divertir.
A mamãe está aqui com a gente, não tem problema algum. Mas por volta das 10 da noite, meus amores, a esposa de Donald, que não existia, ainda não tinha chegado. As filhas de Ryan começaram a ficar com fome. Então Donald se oferece para comprar cheeseburgers no McDonald's para todos. O McDonald's ficava do lado do Walmart. Então, quando ele vai comprar os lanches, a Sheriff acaba indo com ele, seguindo. E a mãe fica esperando com as suas outras filhas no Walmart. E continuaram a fazer as compras por ali, enquanto ele foi comprar o lanche. Por volta das 11 da noite, Ryan foi até o caixa para passar as compras, acreditando que Donald estaria lá para pagar junto com a sua filha. Mas ela toma um puta de um susto, meus amores. Ela percebe que Donald ainda não tinha voltado com a sua filha e começa a se preocupar muito com isso, pois já tinha se passado 1 hora e nada dos dois voltarem. E é aí que Ryan vai até um funcionário do Walmart e explica o que está acontecendo e pede o celular emprestado para poder ligar para a polícia e fazer uma queixa de sequestro. Nessa ligação, Ryan, nervosa e chorando muito, tenta explicar para o policial o que estava acontecendo, né? Dizendo: espero que ele não a esteja estuprando agora. Estamos aqui provavelmente há 2 horas e eles não apareceram. Eu tenho esse carrinho cheio de roupa que ele disse que ia pagar. Eu tive um mau pressentimento. Eu tive vontade de me beliscar porque isso é bom demais para ser verdade. Eu cheguei ao caixa e ele não estava aqui. Minhas garotas precisavam tanto de roupas e é por isso que eu o deixei fazer isso. 6 horas depois que Ryan fez a angustiante ligação para o 911, que é a polícia aqui, né? A polícia fez um alerta Amber. Meus amigos, alerta Amber, eu vou explicar para vocês. Para quem não sabe, é um alerta que a polícia envia para todos os celulares aqui dos Estados Unidos das pessoas em caso de roubo ou sequestro. Então eles enviam esse alerta com todas as informações do caso de sequestro ou com as informações da criança, né, do sequestro e do carro do sequestrador. E junto com esse alerta, toca um alarme muito alto, mas é muito alto mesmo, galera. E eu creio que fica como um minuto tocando para chamar a atenção de todos. Tá? Então, isso seria um alerta Amber. Tá bom? Agora, voltando para a história. Então, a polícia enviou o alerta Amber com todas as informações do sequestro de Sheriff e um colega de quarto de Donald acabou vendo esse alerta. Um homem, identificado apenas como Charlie, que ligou para a polícia imediatamente, fornecendo a eles qualquer informação que pudesse ajudá-los a encontrar o Donald e Sheriff. O Donald já era conhecido pela polícia como um agressor sexual, né, local ali, com um longo histórico criminal, incluindo inúmeros crimes contra menores. Ele havia sido libertado da prisão apenas 3 semanas antes do assassinato de Sheriff. Então, para os policiais, não seria muito difícil encontrá-lo, porque assim que eles o vissem, o Donald ou o seu carro, eles o reconheceriam. Por volta das 9 da manhã do dia seguinte, um policial notou a van de Smith na estrada, Interestadual 95, e imediatamente identificou Donald como o sequestrador. Donald, quando viu a polícia, tentou escapar, mas a polícia perseguiu ele e o encurralou na estrada, Interestadual 10. Os policiais conseguiram, então, finalmente prender Donald. Ao mesmo tempo que eles estavam prendendo Donald, o informante ligou para a polícia relatando ter visto a van de Smith perto da Igreja Batista em Highland. E foi no riacho atrás dessa igreja, meus amigos, onde a polícia fez uma descoberta muito traumatizante e chocante. Quando eles chegaram lá, Sheriff Perry Whiteley foi encontrada no riacho ainda usando o mesmo vestido em que estava na noite anterior.
Seu corpo mutilado estava cheio de contusões e picadas de formigas, hemorragias e vasos sanguíneos quebrados ao redor do seu pescoço, onde ela havia sido estrangulada até a morte. Uma autópsia mostrou que ela havia sido abusada sexualmente antes de seu assassinato. Sofreu um trauma de força contundente na parte de trás do seu pescoço e foi estrangulada com o que parecia ser uma camisa com tanta força, ele trocou ela com tanta força com a camiseta que começou a sangrar pelos ouvidos, gengivas e nariz. O julgamento de Smith começou em fevereiro de 2018. Ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e agressão sexual também, e foi condenado à morte em maio de 2018. Isso ainda para mim seria pouco. Não que eu sou muito afim né, mas no tribunal, durante o depoimento da médica que realizou a autópsia de Cherish, descreveu para o júri como teoria acontecido o crime em detalhes, e junto mostrando as fotos tiradas do crime para poder ajudar no caso. Após o seu depoimento, a médica e todos do tribunal começaram a chorar na hora por causa das fotos que eles tinham visto de Cherish. E por isso o julgamento teve que ter uma pausa para todos se acalmarem. E durante todo o julgamento, Donald pretendia usar uma defesa de insanidade, mas que era mentira, porque em algumas gravações feitas em uma chamada telefônica com sua mãe, pôde ser ouvido ele pedindo a ela uma cópia do DSM-IV, que seria um guia para transtornos mentais, para que ele pudesse praticar a atuação de doente mental no tribunal. E ele ainda acrescenta que esperava ser condenado à morte em vez de prisão perpétua, porque ele tinha medo que seus colegas ali, né, de prisão o matassem, porque como todos nós sabemos, quando um cara desse cai na prisão, a gente já sabe o que acontece, né? Smith conseguiu o que queria. O júri levou apenas 15 minutos para considerar Smith culpado e ele ser condenado à pena de morte. Mas, na Flórida, todos os casos envolvendo assassinato em primeiro grau, os presos recebem uma ajuda financeira. Por isso, Donald acaba mudando de ideia e reapareceu no tribunal em 2020, planejando lutar contra a sua sentença de morte. Mas sem sucesso, é claro, né? Para ficar ali ganhando dinheirinho, né? É claro que ele queria mudar de ideia. E quanto aos seus pais de Cherish, o pai Bill quer o fechamento no assunto. E quanto sua mãe, que tem lutado com a perda de sua filha até hoje, tem chamado a execução de Donald. As outras duas filhas de Ryan foram removidas de sua custódia logo após Cherish ser assassinada. Rainey disse em 2017 que ela não conseguiu se manter em nenhum emprego depois do crime de sua filha, porque as pessoas a culpavam pela morte brutal de sua filha e porque ela estava de luto. Suas outras duas filhas foram adotadas por um parente na Austrália naquele ano. Pessoal, realmente um caso chocante, né? O que eu vou falar sobre esse assunto para vocês? Eu nem tenho o que falar, porque eu não tenho o que falar, pessoal, fiquei sem ação, porque eu entendo a mãe pelo sofrimento, eu entendo, mas também eu a culpo pela irresponsabilidade. Como que uma mãe vai entregar o seu filho por uma pessoa que você acaba de conhecer, você nem conhece? Eu não entendo porque tem pessoas que confiam tanto assim, pessoal. Hoje em dia não é mais como antigamente, entendeu? Que o nosso vizinho cuidar, os vizinhos, né, da nossa infância ali, cuidavam da gente quando era criança, entendeu? Porque eu lembro que na minha época de criança, os meus vizinhos sempre estavam de olho em mim e nas crianças ali do bairro para ver se não ia acontecer nada, se estava tudo bem. Porque os adultos cuidavam das crianças. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, eles ficam olhando para ver uma oportunidade de roubar a criança e fazer maldade. Então a gente não pode confiar o nosso bem maior, que é os nossos filhos,
em uma pessoa que a gente não conhece. Pessoal, se a gente não pode confiar nem no nosso próprio marido, né? Ou na mãe, porque a gente vê tantos casos aí que a própria mãe entrega os filhos para ser abusados, sabendo que vai ser abusado por dinheiro, né, gente? E eu vou trazer um caso desses aqui para vocês também, tá bom? Eu só preciso me recuperar desse para poder trazer mais, tá bom, pessoal? Mas eu vou trazer esse caso para vocês. A gente vê aí casos de mãe que entregam seus filhos pro abusador por dinheiro, pai abusando de filho. Então, como que você vai pensar que você pode confiar num estranho? Se você não pode confiar nem na sua própria família. Gente, hoje em dia a gente não conhece mais ninguém. A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Hoje em dia a gente mora com o nosso... A gente tem o nosso marido aí por 20, 30 anos e de repente o cara fica louco e mata a família toda, entendeu? E as pessoas ficam, meu Deus, eu nunca imaginei que ele poderia fazer isso. Se assustam, porque realmente hoje em dia o mundo está podre, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos. As pessoas estão mudadas os seus conceitos, mudada seus conceitos, como que eu vou falar para vocês? Os seus conceitos mesmo estão mudados, entendeu? Não é mais como antes, entendeu? Hoje as pessoas fica vendo uma oportunidade, entendeu? Para fazer o mal e para prejudicar alguém. E eu realmente fico chocada, pessoal, porque eu odeio esse tipo de gente, cara, que faz mal com as crianças. Deus que me perdoe, mas eu odeio. Porque ter esse feitiço com as crianças, para mim, é doentio. Entendeu? Então, tá aí meu alerta para vocês, pessoal. Não confiem em todo mundo, não confiem no seu bem maior, porque os seus filhos são um bem maior que vocês têm. São a joia rara, o que de mais valor você tem. Então, não entregue eles assim, de bandeja, por uma pessoa que você não conhece, tá bom? E nem para quem você conhece. Sempre esteja com o pé lá atrás, porque infelizmente hoje em dia a gente não pode confiar os nossos filhos com ninguém, tá bom? Eu não confiava, quando meu filho era pequeno, eu não confiava, a não ser na minha mãe. Na minha mãe eu confiava e no meu pai. No meu pai eu confiava porque eu sabia, mas mesmo assim ainda ficava... Mas no meu pai eu sempre confiei, sabe? Porque meu pai nunca teve histórico de ser abusador e muito menos a minha mãe também, né? E nem na família deles. Então na minha mãe e no meu pai eu confio plenamente. Mas em outras pessoas, eu não confiava no meu filho. Então tá aí minha dica para vocês. Tomem cuidado com os filhos de vocês, tá bom? Porque eu não quero que amanhã você esteja chorando aí por causa de um caso desse. Deus que me livre e guarde. Muitas vezes os casos acontecem também, não só que o cara ali procura uma oportunidade, mas também por deslize dos pais. Esse caso foi a prova disso, né? Que foi um deslize e uma responsabilidade da mãe, confiar demais. Ser inocente demais e deixar essa filha com um estranho. Eu não teria deixado, mas tem gente que é inocente, né? Então tá aí minha dica para vocês, tá bom, pessoal? Analisem esse vídeo, analisem todas as imagens que vocês viram, analisem a história e tirem suas conclusões. E comentem aqui o que vocês acharam da história, tá bom? Um forte abraço a todos, que todos passem bem. Muito obrigado por todo o apoio, vocês me motivam demais a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tudo de bom e até a próxima.